Ao considerar a figura mais influente de toda a história, inúmeros nomes podem surgir: cientistas eminentes, líderes globais, artistas renomados ou inventores inovadores. No entanto, um exame mais atento dos registros históricos revela um nome que se destaca significativamente: Jesus. Independentemente da crença pessoal, seu impacto é inegável. Considere suas origens. Nascido em uma vila humilde, em um canto relativamente obscuro do vasto Império Romano. Jesus não possuía título real, não comandava exércitos, não escreveu livros e não liderou campanhas militares. No entanto, sua vida e ensinamentos remodelaram fundamentalmente o mundo, de uma maneira sem paralelo por qualquer outro indivíduo. Mais de 2 milênios após sua morte, bilhões continuam a lembrá-lo, discutir sua vida e se esforçar para viver de acordo com seus princípios. Um fenômeno sem precedentes na história humana. Esta exploração aprofundará as evidências que demonstram por que Jesus é, indiscutivelmente, a pessoa mais significativa e influente que já existiu. Comecemos por seu impacto no calendário global. A história humana é efetivamente demarcada em 2 eras pelo evento de seu nascimento, uma divisão que está longe de ser acidental. Em 525 d.C., um monge chamado Dionísio Exíguo propôs um sistema de datação centrado no nascimento de Jesus. Dionísio pretendia alinhar o calendário com a figura central do cristianismo, afastando-se do sistema romano ligado a imperadores pagãos e eventos políticos. Embora Dionísio tenha baseado seus cálculos em dados bíblicos e históricos, estudos modernos sugerem uma possível imprecisão, situando o nascimento de Jesus provavelmente entre 6 e 4 a.C. Apesar dessa possível discrepância, o conceito de Dionísio alterou fundamentalmente a percepção do tempo histórico. Durante a Idade Média, esse sistema de datação se espalhou gradualmente pela Europa, em grande parte devido ao endosso da Igreja Católica. Mais tarde, em 1582, o Papa Gregório XIII introduziu a reforma do calendário gregoriano, o sistema predominantemente usado hoje. Este calendário não apenas refinou a medição do ano solar, mas também solidificou a divisão temporal baseada no nascimento de Cristo. Atualmente, o calendário gregoriano serve como padrão mundial, adotado até mesmo por nações e culturas não cristãs para fins práticos e comerciais. Muitas vezes ao lado de seus próprios calendários tradicionais, como os sistemas islâmico, chinês ou hebraico, que o utilizam como referência internacional. A influência de Jesus se estende além da contagem anual, para a estruturação de nossas rotinas semanais. Em muitas tradições cristãs, o domingo é observado como o dia do Senhor, dedicado a comemorar sua ressurreição. Além disso, grandes celebrações como o Natal e a Páscoa pontuam o calendário global, transcendendo fronteiras religiosas e culturais. Isso significa que, se mesmo para aqueles que não subscrevem a sua divindade, a vida de Jesus deixou uma marca indelével na história. Toda vez que consultamos um calendário ou declaramos o ano corrente, estamos, consciente ou inconscientemente, reconhecendo o profundo efeito de sua vida e ensinamentos sobre a humanidade. Jesus alterou não apenas como vivemos, mas também como medimos e comemoramos a passagem do tempo. Ademais, a afirmação de que este mesmo Jesus, que ascendeu ao céu, retornará da mesma maneira visível, como registrado em Atos, capítulo 1, versículo 11, sublinha a natureza literal e observável de sua segunda vinda. Este retorno diferirá significativamente de sua primeira chegada. Ele virá com glória e poder manifestos, visível a toda a humanidade. De acordo com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1,
Jesus julgará os vivos e os mortos, estabelecendo um reino eterno caracterizado por justiça e paz. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4, retrata vividamente este reino como um lugar desprovido de morte, tristeza, choro ou dor, simbolizando a restauração completa da criação. Para os cristãos, esta promessa oferece não apenas consolo em meio às lutas presentes, mas também a certeza de que o sofrimento e a injustiça são transitórios. A antecipação de seu retorno serve como um poderoso motivador para a vida cristã. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 13. Exorta os crentes a levar vidas santas e dedicadas, na expectativa da nova criação que Jesus inaugurará. O próprio Jesus enfatizou a preparação em Mateus, capítulo 24, versículo 44, afirmando: estejam preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Este, chamado à vigilância e fidelidade, destaca a importância da prontidão para seu retorno, vivendo com propósito e cumprindo a missão na terra. Numerosas tradições cristãs formularam doutrinas sobre os últimos tempos, aprofundando-se em assuntos como a tribulação, o milênio e o juízo final. Ao longo da história, essa expectativa alimentou avivamentos espirituais, missões globais e chamados ao arrependimento. Nenhuma outra figura religiosa jamais prometeu um retorno pessoal, envolvendo o destino de toda a humanidade e do cosmos, tornando a figura de Jesus verdadeiramente incomparável. As Escrituras detalham sinais que precederão seu retorno, como o escurecimento do sol e da lua, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 29, e a reunião dos eleitos, Mateus, capítulo 24, versículo 31. Esses indicadores sugerem que o retorno de Jesus será mais do que uma ocorrência espiritual. Transformará fundamentalmente a realidade física e cósmica. Apocalipse, capítulos 20 e 21, descreve como seu retorno significará a derrota definitiva do mal e o estabelecimento de seu reinado eterno. A segunda vinda de Jesus também trará redenção completa, não apenas para os crentes, mas para toda a criação. Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 21. Fala da própria criação, aguardando ansiosamente a libertação da corrupção e sua subsequente transformação. Isso abrange unidade e reconciliação globais, pois Jesus reunirá seu povo de todas as nações e culturas, demonstrando o escopo verdadeiramente universal de sua missão. Para os cristãos, Jesus não é meramente uma figura histórica, mas uma presença viva, cuja obra continua no mundo e atingirá seu zênite com seu retorno. Seu legado não está confinado ao passado, é dinâmico, eterno e repleto de esperança para o futuro. A promessa de seu retorno garante justiça e restauração, ao mesmo tempo que inspira os crentes a viver com propósito, vigilância e compromisso com sua fé. Este retorno será o evento culminante que cumprirá sua missão e reafirmará Jesus não apenas como o Salvador da humanidade, mas também como o Senhor do universo. Outro aspecto crucial é o sacrifício de sua vida como ato redentor. A pergunta: quem mais estaria disposto a dar a vida por você ou por mim? Destaca a natureza única do sacrifício de Jesus na cruz, que os cristãos consideram o evento redentor mais significativo da história. Sua morte não foi apenas um momento histórico crucial, abriu o caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. Durante sua crucificação, Jesus suportou uma agonia física e espiritual inimaginável, mas demonstrou um amor e uma graça que continuam a afetar profundamente vidas hoje. Enquanto estava pregado na cruz,
Jesus proferiu palavras que refletiam sua missão de perdão e redenção. Em Lucas, capítulo 23, versículo 34, ele orou por seus executores: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mesmo em meio ao seu sofrimento, seu coração transbordava de misericórdia. A um criminoso crucificado ao seu lado, que expressou arrependimento, Jesus prometeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Essas palavras não apenas transformaram a vida daquele homem, mas também demonstram que a graça de Jesus está acessível a todos, mesmo nos momentos mais sombrios e finais da vida. Jesus escolheu livremente entregar sua vida, como afirmou em João, capítulo 10, versículo 18. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Isso enfatiza que seu sacrifício não foi acidental ou imposto a ele, mas uma decisão consciente e amorosa para cumprir o propósito de Deus. Sua crucificação cumpriu as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias sofredor. Isaías, capítulo 53, descreve um servo que carregaria os pecados do povo. E o Salmo 22 menciona detalhes surpreendentemente precisos da crucificação, como a perfuração das mãos e dos pés, e a zombaria dos espectadores. Antes do sacrifício de Jesus, o pecado separava a humanidade de Deus. Na cruz, Jesus tomou sobre si os pecados do mundo, criando uma ponte entre a humanidade e Deus. Como 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 19 afirma: Deus estava reconciliando consigo o mundo em Cristo. Sua morte não apenas expiou os pecados, mas também marcou a derrota do mal e o início de uma nova era espiritual, como explicado em Romanos capítulo 6, versículos 10 a 11. O sofrimento de Jesus na cruz não foi meramente físico, embora isso em si fosse horrível. Ele foi humilhado, torturado e submetido a uma forma de execução reservada aos criminosos mais desprezados. No entanto, sua angústia espiritual foi ainda mais profunda. Em Mateus, capítulo 27, versículo 46, Jesus clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Este clamor reflete o peso dos pecados da humanidade que ele estava carregando e a separação temporária da presença de seu Pai. Este momento destaca não apenas sua humanidade, mas também sua disposição em se identificar com o sofrimento de todas as pessoas. O sacrifício de Jesus não se limitou aos seus seguidores. Na época, foi para toda a humanidade. João, capítulo 3, versículo 16, resume isso poderosamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este ato estabelece que a redenção está disponível para todos, independentemente de origem, cultura ou passado. A cruz, um instrumento de morte, foi transformada em um símbolo de vida, esperança e redenção. Embora muitas religiões incorporem conceitos de sacrifício, nenhum se compara ao sacrifício de Jesus. De acordo com Hebreus capítulo 10, versículos 10 a 12, sua oferta foi única, perfeita e definitiva. Não dependeu de rituais repetitivos ou oferendas contínuas, mas foi uma entrega total que mudou fundamentalmente a relação entre Deus e a humanidade, eliminando a necessidade de mais sacrifícios. O sacrifício de Jesus continua sendo uma fonte de inspiração e transformação para milhões. A cruz, longe de ser uma derrota, é vista como a vitória final sobre o pecado e a morte, e um lembrete eterno do amor incondicional de Deus.
Este ato redentor não apenas oferece a oportunidade de reconciliação com Deus, mas também nos desafia a viver com gratidão, compaixão e esperança, sabendo que este sacrifício foi feito por cada um de nós. Finalmente, Jesus reconciliou de forma única opostos aparentemente irreconciliáveis. Ele desafia a lógica humana ao incorporar características e papéis que parecem totalmente incompatíveis, como Rei glorioso e servo humilde, juiz justo e fonte de misericórdia. Jesus encarna contrastes que seriam impossíveis de harmonizar em qualquer outro indivíduo. Nele, esses atributos não apenas coexistem, mas se complementam perfeitamente, refletindo sua natureza única como totalmente Deus e totalmente homem. Jesus é proclamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Sua majestade ficou evidente durante sua entrada triunfal em Jerusalém, onde foi saudado com palmas e aclamações de Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus, capítulo 21, versículo 9. Este evento cumpriu profecias messiânicas que o identificavam como o Rei prometido. No entanto, este mesmo rei aclamado ajoelhou-se para lavar os pés de seus discípulos, um ato tipicamente reservado aos servos mais humildes. João, capítulo 13, versículos 1 a 15. Este gesto demonstrou não apenas sua disposição para servir, mas também forneceu um exemplo tangível de que a verdadeira grandeza reside na humildade e no serviço aos outros. Como rei, Jesus governa com justiça, conforme descrito no Salmo 89, versículo 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Simultaneamente, sua compaixão é ilimitada. Essa combinação de justiça e misericórdia é única, enquanto muitos líderes podem ser justos ou compassivos, e poucos conseguem equilibrar ambas as qualidades tão perfeitamente quanto Jesus. Jesus possui autoridade suprema como rei e líder espiritual da humanidade. No entanto, ele também demonstrou obediência absoluta, submetendo-se inteiramente à vontade do Pai, até a morte na cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Descreve este ato e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Este contraste entre sua autoridade divina e sua obediência humana ressalta a singularidade de sua missão e caráter. Durante seu ministério, Jesus confrontou abertamente a hipocrisia religiosa e denunciou injustiças. Em Mateus, capítulo 23, ele proferiu severas repreensões contra líderes religiosos que exploravam suas posições para oprimir o povo. No entanto, este mesmo Jesus, que desafiou a corrupção e a injustiça, também ofereceu uma mensagem de paz e reconciliação, ensinando: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Sua capacidade de combinar firmeza com ternura, confronto com reconciliação, o torna único entre todos os líderes históricos ou religiosos. Nenhuma outra figura na história combinou tão perfeitamente papéis tão opostos. Enquanto estes seriam incompatíveis em qualquer ser humano, em Jesus, eles se complementam harmoniosamente, porque ele é totalmente Deus e totalmente homem. Como Rei glorioso, ele encarna a autoridade suprema. Como servo humilde, ele mostra o caminho do amor e da entrega. Como juiz justo, ele traz equilíbrio e retidão. Como fonte de misericórdia, ele oferece graça e perdão. A vida de Jesus demonstra que essas aparentes contradições não são limitações, mas expressões de seu caráter perfeito e missão redentora. Nele, os opostos se reconciliam,
revelando que sua natureza divina e humana é única, transcendente e totalmente transformadora. Em conclusão, Jesus não é meramente uma figura histórica, espiritual ou filosófica. Sua vida, ensinamentos e legado o estabelecem como a pessoa mais influente de todos os tempos. Desde seu impacto no calendário mundial, até seu sacrifício na cruz, sua ressurreição e a promessa de seu retorno, cada faceta de sua vida deixou uma marca indelével na humanidade. Nele, os apóstolos se reconciliam, e sua mensagem de amor, esperança e redenção continua a transformar vidas. Para os cristãos, Jesus não é apenas alguém que viveu há mais de 2000 anos. Ele é uma presença viva, um Salvador que oferece paz e propósito em um mundo desafiador. Sua vida não apenas mudou a história, mas continua sendo um guia para milhões que buscam uma existência plena e significativa. Refletindo sobre tudo o que Jesus representa, percebemos que sua relevância não está confinada ao passado, mas permanece viva em cada coração que o segue. Agradecemos sinceramente por nos acompanhar nesta jornada para entender por que Jesus é, sem dúvida, a figura mais importante e influente da história. Se esta exploração o inspirou ou o levou a refletir, convidamos você a compartilhá-la com alguém que possa se beneficiar desta mensagem. Também o encorajamos a deixar seus comentários para continuar o diálogo sobre este tema fascinante. Antes de ir, não se esqueça de conferir 2 vídeos especialmente preparados que aparecerão na tela em breve. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Amém.